Gente boa, vamos lá então. Conforme prometido, estou aqui para fazer o fechamento da fase América do Norte, ou fase Estados Unidos, do World Tech Tour, ou WTT. Eu vou usar cada vez mais o WTT nas publicações, né? Acho que já está bem compreendido aqui a sigla do Tour. E vou trazer aqui uma visão de como foi, principalmente alguns highlights, algumas coisas que não apareceram nos conteúdos, né? Algumas coisas de bastidores e que valem a pena, né, serem colocadas aqui, trazer uma visão, né, o fechamento de como foi cada uma das cidades, o que eu consegui entender lá de ambientes de inovação e ambiente de negócios em tecnologia nos Estados Unidos, e depois fazer uma introdução também sobre o que nos espera aqui na fase Europa, tá bom? Então foram 2 meses, lembrando que eu cheguei no Vale no dia 17 de junho, fiquei em torno de 20 e poucos dias em São Francisco e na região de Palo Alto. Faltou tempo, tá, gente? Lá aquele ambiente é muito rico, é um ambiente em que novas ideias afloram a todo momento, um ambiente em que novas coisas são testadas a todo momento, e é muito fomentada essa abertura a novos modelos, né? Quando eu falava de World Tech Tour, de WTT, as pessoas queriam saber, enfim, queriam já captar highlights, queriam receber, queriam fazer um bate-papo. Então foi muito legal, e eu tenho focado um pouco também nessa percepção de valor, né? Porque eu estou gerando o mundo, estou trazendo visões, percepções, pegando, vamos dizer, insights de diferentes perspectivas, e sempre que isso é percebido como valor também pelas pessoas que me recebem, a conversa fica mais interessante, né? Então, Califórnia muito receptiva, então foi muito legal nesse sentido. Depois disso, eu cortei Seattle, então desci para San Diego, fui até o sul lá da Califórnia, passando por Los Angeles também, mas enfim, San Diego tem vamos dizer, foi uma parada importante, porque na verdade foi escolhida como alternativa a Seattle, até por conta do evento da Esri lá, onde eu já compartilhei publicações, conteúdos relacionados com a Esri User Conference. Depois até visitei o escritório da Esri em Miami também, inclusive tem uma entrevista lá com o Irã, né, que é a pessoa, um contemporâneo meu de INPE, ainda vou trazer aqui ao longo dessa semana esse bate-papo com ele. Mas o que eu queria falar receptividade top, Califórnia, São Francisco renascendo com vamos dizer, esse surgimento das grandes empresas de IA lá, né? Lembrando que a gente tem muito problema social em São Francisco, né? Para quem não conhece, a Califórnia é muito rica, vamos dizer, né? Fomenta ideias, faz com que inovações aconteçam, né? O capital de risco está disponível. É um ambiente que, enfim, né, testa muita coisa, mas também tem alguns problemas sociais lá, que agora, talvez, né, com mais esse ressurgimento das empresas de IA, parece que está trazendo algum tipo de restabelecimento, né, daquilo que foi a São Francisco um dia. Mas quando a gente desce para o sul, né, a região de Palo Alto, ali, a região onde fica a Universidade de Stanford, aí é uma realidade magnífica, né? Eu diria que aquele lugar é o centro da inovação global. É impressionante aquela região ali, né? Como que ela é pensada, como que o ambiente da universidade, as empresas se estabelecem, os fundos estão aí, está todo mundo olhando, né, para o futuro, todo mundo testando coisas a todo momento, e isso, a Califórnia é imbatível. Eu não acredito que eu vou encontrar algo parecido aí ao longo do tour, tá? Mas enfim, então 1 mês na Califórnia, beleza, show de bola, gostaria de ter tido mais tempo, mas suficiente. Fui para Boston, né? Foram 2 semanas em Boston, sendo que uma delas foi investida no curso lá do MIT, e aí já trazendo um highlight sobre esse curso e sobre MIT, né? Óbvio que é uma instituição super conhecida, referência e tal, em muito do que já surgiu, né, de transformações pretéritas, atuais, e no âmbito de IA, eu diria que é a universidade que está mais madura em termos de aplicações, né? Stanford, muitas ideias surgindo, muita coisa sendo testada. MIT, muita coisa madura sendo levada para a perspectiva mais operacional, então foi por isso que eu acabei escolhendo também esse curso. Então muitos frameworks já testados, muitas empresas que olham para o MIT de fato como um centro que consegue ajudar
a pensar IA de uma forma mais longeva, né? Uma forma um pouquinho mais perene em termos de como trabalhar, de como implementar, de como fazer com que empresas nasçam nessa perspectiva de, né, native AI, AI first, enfim, aí são vários conceitos que alguns de vocês conhecem e para quem não conhece também sugiro aí olhar, né, para essas novas visões, novas perspectivas, frameworks, né, para como começa a fazer isso, como pensa transformações e como vocês sabem e já trouxe em alguns conteúdos, eu estou escrevendo um livro sobre adaptabilidade, sobre maturidade adaptativa, que é a capacidade das organizações em se adaptarem, né, diante dessas transformações todas que estão acontecendo, tecnológicas principalmente, mas em hábitos de consumo, choques geopolíticos, né, questões todas aí que envolvem mudança no ambiente de negócios, tarifas e assim por diante. Tudo isso faz com que os negócios e as pessoas como um todo precisem cada vez estar mais resilientes, tá? Então, muito legal Boston, mais uma semana que eu fiquei lá, né, além do curso, foi suficiente também para compreender a região de Cambridge, né, quase que vamos dizer, uma outra cidade, é um outro ambiente ali dentro de Boston, né, de fato a visão global de Boston está ali, né, o que acontece, né, onde está Harvard, onde está MIT, onde estão as grandes empresas de tech, né, muita coisa de biotecnologia que eu trouxe, saúde também, health, bem legal, né, Boston é top, assim, em termos de, é a nova Europa, né, não é nova Europa, é New England, né, Boston sempre tem essa chancela aí de New England, muito bonita a cidade, muito cara também, diga-se de passagem, Califórnia é muito cara também, e aí levando para Nova York, tá? Nova York surpreendeu porque eu tinha uma visão ainda de mercado financeiro muito tradicional em Nova York, sede de grandes bancos, né? Somente coisas mais grandiosas, não tão disruptivas, nascentes, mas eu errei um pouquinho essa minha avaliação prévia sobre Nova York. Deveria ter investido mais tempo. Muita coisa acontecendo por lá. Depois da Califórnia, com certeza um ambiente mais maduro e mais fomentado em termos de capital em relação às startups. Então, bastante coisa acontecendo por lá. Deveria ter dedicado mais do que uma semana, acabei ficando só com uma semana por lá. E depois de Nova York, então foi Austin, né, no Texas. O Texas, eu tenho uma admiração enorme pelo estado, pela a forma como as coisas são conduzidas por lá. E Austin é a capital, é uma cidade aí de 1 milhão de habitantes, mas que é sede de SXSW, enfim, né? Madura, vamos dizer assim, em todas as escadas do ambiente de inovação, de early stage, de capital para early stage, empresas mais que estão numa fase do scale-up, dinheiro disponível, ambiente de inovação maduro para fomentar, né, esse crescimento das empresas. Uma cidade mais barata, né, o Texas como um todo é muito mais barato que Nova York, muito mais barato que a Califórnia, então um fenômeno de migração de empresas de tech da Califórnia para Austin em especial, né, mas eu diria que para o Texas como um todo. Um ambiente aberto também, aberto para receber o WTT, aberto para fazer conversas, para falar sobre adaptabilidade, para falar sobre cases de sucesso e insucesso, diversos cases de insucesso ou situações que não deram certo. Eu ainda vou compilar ao longo do tour, porque em geral são informações que são mais confidenciais, né? Mas geralmente tem mais aprendizado no erro do que no acerto, e o que eu consigo tornar público em geral são as coisas mais legais, né? Mas enfim, isso está também sendo um baita de um aprendizado. E aí, por fim, Miami, né? Miami que eu conhecia, né, pelas viagens a turismo, né? Acho que muitas pessoas entendem Miami como, vamos dizer assim, um ambiente, a parte tropical dos Estados Unidos, né? Quem tem grana também na América do Sul, América Latina, investindo no setor imobiliário lá, então talvez muito conhecido do turismo / especulação imobiliária, mas um ambiente de tecnologia
nascente, um pouquinho mais, não tão longevo, né, quanto a Califórnia, mas com uma pujança legal, comunidades sendo formadas. Eu diria que a área de blockchain, criptomoedas, um dos ambientes mais fortes, mais ricos dos Estados Unidos nessa vertente, e outras tecnologias adjacentes também surgindo, né, vários escritórios de empresas de tech relevantes também com base lá. Então, muito legal, Estados Unidos. Talvez eu teria rebalanceado um pouquinho o tempo, conforme eu falei, para algumas das cidades, mas foi o suficiente já ao longo de 2 meses de pegar muita percepção. Tive eventos, né? Os eventos foram muito legais, principalmente pelas conexões de eventos, por exemplo, em São Francisco, daquela feira de IA, né? Que eu participei logo no começo do tour. Bons contatos, me permitiram visitar a Amazon lá em Austin, né? O amigo Felipe, que até também tem um vídeo para publicar ainda em relação à conversa que eu tive com ele. Depois falei com o Danilo, fui visitar a Microsoft também lá em Boston. Então os eventos também têm sido portas de entrada, vamos dizer assim, para conversas, visitas. Então a ideia também é explorar cada vez mais esses eventos aí ao longo do tour, e é nos eventos também que a gente acaba captando um pouquinho de tecnologias nascentes, emergentes, tendências. Então a ideia é também investir bastante nisso, tá? Então, visitas, trocas de experiência, abertura maior ou menor a depender do local, graus de maturidade um pouco distintas, né? Um ambiente que testa muito na Califórnia, um ambiente mais maduro em termos de implementação em Boston, Nova York surgindo como super, vamos dizer, talvez aí o segundo mais relevante dos Estados Unidos. Austin estruturalmente preparado para crescer em tecnologia, tá? Muito emprego alto, vamos dizer assim, né? E muitas pessoas jovens, muito dinheiro girando na economia, não só, né, num teto lá e não só num platô, né, na pirâmide social como um todo. Isso também gera vamos dizer, uma redução de questões sociais aí, que não é o foco do tour, mas de fato o Texas, especialmente Austin, surpreendem, né, em relação à qualidade de vida que entregam, segurança e menos problemas sociais, que eu vi muito nos outros lugares dos Estados Unidos. Então esse é um pouquinho essas são as percepções aqui gerais desse primeiro braço, nessa primeira perna do WTT. Alguns aprendizados, né, algumas agendas que eu não consegui tê-las por conta de período de escola, né, período de férias, também, e isso acontece agora na entrada da Europa, que é a última semana de férias por aqui, mas é inevitável, né, é um tour longo, quase 7 meses, então vamos pegar períodos melhores, períodos piores nos locais, mas o importante é que as conversas estão acontecendo, as visitas estão acontecendo, eu estou conseguindo participar dos eventos e, acima de tudo, dividir um pouco aqui com vocês também. Lembrando que o WTT é uma iniciativa minha, particular, não tem um compromisso propriamente, isso aqui não é um negócio, né? Então, vou sim estar dividindo informações aqui, algumas delas podem vir a se transformar num business logo mais, né, no futuro, por que não? Então, aguardem aí, né? Pode ser que algumas coisas legais venham ainda a partir como desdobramento do tour, mas nesse momento é um tour exploratório, né? Então, quando eu falo em exploratório, isso também abre algumas portas, né? E eu não estou levando para querer explorar ideias de como as empresas estão fazendo, para ir querer copiar alguma coisa. Então, a percepção para que a abertura aconteça é de que, de fato, seja uma coisa muito isenta, muito exploratória, de criação de conteúdo. E é isso que eu estou fazendo. Quem sabe vira um segundo livro meu, essa grande aventura mundo afora. Lembrando que eu estou com a minha família também, né? Então, às vezes eu passo alguns dias sem publicar, sem criar conteúdo, e faz parte do jogo, né? Estou conciliando também essa viagem, né, com a família, para ter alguns momentos com eles. E faz parte, tá? Já era esperado, então sempre que eu passo 2 ou 3 dias sem conteúdo, porque alguma coisa logo vem, tá? Mas eu tenho um monte de conteúdo ainda guardado, que aos pouquinhos eu vou também trazendo aqui para vocês. Então é isso. Europa é um pouquinho diferente, né? Por isso que eu separo aqui uma perspectiva, né, que eu já escrevi sobre isso em conteúdos lá antes de viajar, principalmente a agenda climática,
agenda regulatória, né? A nossa pauta exportadora brasileira, ela é super... esse mercado aqui é super relevante, né, para a pauta brasileira de exportação, não só do agro, mas principalmente dele. Então, vou falar com algumas empresas aqui que trabalham nessa pegada. Vou falar com o terceiro setor também, né? Tem alguns organismos aqui importantes, alguns fundos, né, que investem em questões relacionadas com o clima. E isso talvez é uma das particularidades, né? Além de, né, todas as tecnologias emergentes, capital de risco como um todo, que eu já explorei isso também nos Estados Unidos, agora eu vou olhar sobre o ângulo europeu, mas trazendo algumas particularidades, né? Se lá foi muito forte em AI, agentes, né, Estados Unidos, agora, né, vou trazer uma vertente um pouquinho mais ESG, talvez aqui na fase Europa, assim como quando chegar na China, né, vai para o Physical AI, né, algumas coisas assim lá em Shenzhen. Então, cada ambiente tem a sua particularidade. Quando eu for para a Estônia aqui, também tem uma questão governamental, né, um enforcement governamental muito forte lá na Estônia, por isso que eu estou indo para lá também. É uma cidade um pouquinho diferente aqui, né, quando comparado ao restante da Europa. Então, essa diversidade também é a riqueza dessa expedição. Está sendo muito legal para mim, uma experiência brilhante e que eu estou vendo passar super rápido, né? Já foram mais de 2 meses, mas que está sendo um aprendizado aí incrível, e torço que também quem está acompanhando, né, comente, traga aí sua visão, traga aí sugestões, opiniões, né, diferentes das minhas também são valiosas, tá? Para contribuir com os conteúdos. Vou encerrar aqui, tá? Ao longo dos próximos dias, semanas aqui, bastante coisa sobre a Europa, tá? E na sequência, se as coisas se acalmarem, aí devo estar indo para Israel também. E depois disso já é a porta de entrada para a Ásia também. Então, vamos nessa, bastante coisa para fazer. E acompanhe, siga aí, né? Continue embarcado conosco aí no WTT. Beleza, gente? Vamos lá. Até breve.